12. Um robô subaquático está operando na localização 60 graus sul, 140 graus leste, em uma missão de busca por destroços de um avião que desapareceu dos radares na última semana. A estação de monitoramento e controle do robô está localizada em 40 graus norte, 60 graus oeste. Aqui a gente tem o mapa mundi. Considerando quadradas as divisões do mapa mundi, qual a menor distância entre o robô e a estação de monitoramento? E em qual país se localiza a estação de monitoramento? Vamos lá. Aqui ele diz que o robô subaquático está na localização 60 graus sul, 140 graus leste. Se a gente pega aqui o mapa mundi, a gente vê que o centro dele, 0 graus e 0 graus, é aqui. Se a gente conta 60 graus sul, a gente tem que cada posição dessa aqui, cada quadrado ele vale 20, então 20, 40, 60, 140 graus leste. Leste, aqui a gente não tem a roda 200, mas aqui a gente tem norte, sul, leste, oeste, então é para a direita. Então 20, 40, 60, a gente vem aqui todo para a direita, a gente tem essa posição aqui já marcada. Aqui que eu já tinha colocado adiantado em verde, a gente tem essa posição aqui, que é a do robô subaquático. Mesmo procedimento para descobrir a estação de controle. Aqui a gente tem o 0, 20, 40, 40 graus norte, 100 graus oeste, 100 graus para a esquerda. A gente tem aqui a estação de controle. Aqui a gente já pode adiantar uma das partes que a questão pede. A gente vê que aqui ela está localizada na América do Norte. Mais especificamente, na região dos Estados Unidos. Aqui a gente tem México, Canadá, aqui no meio, Estados Unidos. Então, qual país se localiza a estação de monitoramento? Estados Unidos da América. Com isso, a gente já pode eliminar B, que diz que é México, C, que diz que é Chile, D, que diz que é Austrália, ficando apenas entre A e E. Como é que a gente vai descobrir, então? Descobrindo qual é a menor distância. Aí aqui perceba um negócio que pode confundir muita gente, caso vocês não estejam espertos. Que o erro mais comum aqui seria fazer, então, eu tenho esse ponto, preciso descobrir a distância entre eles dois, a menor distância é uma reta, então eu preciso calcular aqui essa distância que vem de cá até aqui. E aí, como é que eu faço para calcular essa distância? Eu pego aqui, planifico isso, né? A gente sabe que cada quadrado desse equivale a 20 graus. Então, daqui a gente vem até aqui. Com isso, a gente tem um triângulo. A gente sabe qual é essa medida desse cateto oposto e desse cateto. A gente faz isso para achar a hipotenusa. E vocês até podem achar um valor, mas essa não é a menor distância. Por quê? Como a gente sabe, a Terra ela é um globo. E se ela é um globo, isso aqui trata-se de uma planificação do globo terrestre. Então ele pega aquilo que é em formato esférico, em 3 dimensões, e converte isso para 2 dimensões. Quando ele faz isso, a gente tem que sempre lembrar de algumas das características. Como isso aqui inicialmente é um globo, as partes externas elas se comunicam entre si. Ou seja, esse ponto aqui, que a gente tem 0 graus e 180 graus leste, e esse ponto aqui, 0 graus e 180 graus oeste, eles são o mesmo ponto. Porque se a gente pega essa figura aqui e transforma ela em esfera de novo, esses dois pontos eles vão se comunicar. Se a gente pega isso e gira, né, transforma isso aqui numa esfera, esses dois pontos eles se comunicam, assim como esses dois pontos aqui também se comunicam, assim como esses dois pontos aqui também se comunicam, esses dois pontos aqui também se comunicam, são o mesmo ponto, no final das contas, quando a gente está tratando aqui e analisando a Terra de fato como uma esfera. Então, com base nisso, a gente sabe que essa aqui não é a menor distância. Qual é a menor distância? A menor distância seria o robô partindo daqui, fazendo essa volta aqui, ou seja, ele vem até aqui esse final, e como todas essas partes externas aqui elas se comunicam, novamente a gente está numa Terra que é esférica, esse robô ele começa a sair daqui, ele vai sair nessa posição aqui. Ele começa vindo por aqui, ele sai por aqui, até chegar aqui na América do Norte. Então a menor distância possível vai ser essa distância daqui, aí ele aparece por aqui e pega por cá. Então se a gente analisa o globo assim desse jeito que ele tá, fica meio difícil, principalmente porque começa a ficar bem curvado conforme a gente vai chegando aqui nas extremidades, e aí fica difícil avaliar esses quadros. Por isso que eu trouxe aqui essa ferramenta aqui milimetrada para facilitar os cálculos. Isso aqui não é o que vem na prova, eu coloquei aqui junto na impressão só para facilitar. Como é que a gente vai fazer essa questão aqui? Vamos primeiro pegar esse ponto aqui que é o ponto do robô. A gente tem, vamos marcar ele num ponto qualquer, digamos que ele seja aqui. Vou marcar aqui como um R. E esse ponto que eu marquei, ele seja a coordenada 60 graus sul e 140 graus leste. Aí agora eu vou desenhar isso daqui de uma forma mais planificada, já que isso daqui está muito curvo. Então vou desenhar isso daqui de uma forma bem mais planificada do que o normal. Vamos lá. Aqui esse é o ponto que eu coloquei,
Então, esse quadrado aqui que eu estou marcando é esse quadrado aqui que eu coloquei. Então, vamos adicionar aqui. Ele vai daqui até 180, então a gente tem mais esses 2 quadrados aqui que é até a extremidade do robô. Então, vamos dizer que isso daqui é até o nosso limite do nosso mapa mundi na parte leste. E aqui a gente ainda sabe que a gente ainda desce mais 2 quadrados. Então, vamos dizer que isso daqui é a nossa ponta. Essa parte aqui é essa ponta aqui. Essa ponta aqui é essa mesma ponta que se comunica de cá. Ou seja, esse ponto aqui é esse mesmo ponto inicial. Partindo desse ponto inicial, onde é que a gente vai estar localizado o centro de comando? Esse ponto aqui, ele está em qual coordenada? 100 graus norte e 180 graus oeste. Se ele está 100 graus norte, a gente tem que sair daqui para 40 graus. Então a gente tem 180, desce 20 graus um quadrado, 80, desce 20 graus outro quadrado, 60, desce o terceiro quadrado, a gente para aqui nessa linha do 40 graus norte. Então aqui é o nosso ponto que se comunica, a gente desce 1, 2, 3 quadrados. A gente cai aqui. Aí do 180 a gente tem que passar para o 100. Ou seja, a gente tem que descer 80 quadrados. Então, 1 quadrado 20, 2 quadrados 40, 2 quadrados 60, 3 quadrados 60, 4 quadrados 80. Então daqui a gente vem 1, 2, 3, 4. Esse aqui então é o nosso ponto. Considerando, né? Planificando isso daqui tudo, considerando esse ponto aqui comunicável com esse, com o que acontece de verdade, fazendo a distância entre esse ponto que é o comunicável até aqui, a gente tem que essa é a distância do centro de comando. Então, com base nisso, agora a gente de fato pode calcular a menor distância possível, certo? Então vamos lá. A gente sabe que cada quadrado desse vale 20. Então aqui a gente tem 1 quadrado, 2, 3, 4, 5. Então essa distância aqui, cada quadrado vale 20, a gente tem 5, então a gente tem 100 graus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada quadrado vale 20, a gente tem 6 quadrados, então aqui a gente tem 120 graus. A gente então pode fazer aqui. Essa distância aqui vai ser a menor distância. Isso daqui é a hipotenusa do triângulo, a gente tem aqui um triângulo retângulo. Então esse valor aqui ele vai ser 100 a raiz, né, de 100 ao quadrado mais 120 ao quadrado. A raiz de 100 vai ser aqui, vai ser 10.000 mais 14.400. Isso daqui, então, vai dar um total de uma raiz de 24.400. Aí aqui, o que é que a gente pode fazer? A gente pode tentar partir para a fatoração e ver como é que fica a partir disso, certo? Então, deixa eu ver aqui um lugar melhor para fazer. A gente pode tentar fatorar aqui, né? 24.400, a gente puxa aqui, começa pelo padrão, 2. Aqui a gente já vai ter 12.200. Divide por 2, de novo a gente já vai ter 6.100. Por enquanto aqui a gente ainda consegue dividir por 2. A gente vai ter 3.050. A gente ainda consegue dividir por 2. A gente vai ter 1.525. Aí aqui, vamos lá, 6, 8, 13. Aqui, né, seria por 2, que seria por 2. Então, 1.525, a gente já sabe que não é possível dividir por 3, mas a gente pode dividir por 5. Por que não é possível dividir por 3? Porque a soma de todos os dígitos, ele teria que ser um múltiplo de 3. Nesse caso não é, porque a soma de todos os dígitos dá 13. Então, 1.525 dividido por 5, a gente tem 305. 305 a gente pode, então, dividir novamente por 5. Isso daqui vai dar 61. E aqui, a partir de 61, eu acho que a gente pode parar a simplificação nesse caso e tentar resolver isso aqui de um jeito mais fácil. Então, ao todo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 2 a quarta vezes 5 ao quadrado vezes 61. Se a gente pega isso aqui e volta para o nosso estado, a gente tem 2 a 4 vezes 5 ao quadrado vezes 61. 2 a quarta, a raiz de 2 a quarta a gente já pode simplificar por 2 ao quadrado. Então, no final aqui a gente teria 2 ao quadrado. 5 ao quadrado, que seria 25, a raiz de 25 é 5. Então, vezes 5 vezes a raiz de 61. 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Então, a gente vai ter 20 raiz de 61. A raiz de 61 não é a raiz exata. Mas o que é que a gente pode fazer aqui, então, novamente, simplificando? A gente conhece
O mais próximo que a gente tem aqui é a raiz de 64. A raiz de 64 é 8. Então aqui a gente pode considerar um número próximo de 8, por exemplo, 7.8, 7.9, como sendo a raiz de 61, ou direto 8, porque a gente aqui está simplificando, e aí a gente na alternativa só vai precisar pegar um valor próximo a esse que a gente calculou. Vamos considerar aqui, para ficar mais fácil, que a raiz de 61 é aproximadamente a raiz de 64, que é igual a 8. Então aqui a gente teria 20 vezes 8, que é igual a 160 graus. Lembra que a gente tem 100 graus, 120 graus, aqui a gente vai ter então h como sendo igual a 160 graus. Mas aqui a gente quer a distância em milhas. E agora, como é que a gente faz? Aqui é o seguinte, percebam que no gráfico, ele dá que essa distância aqui, pela escala, a gente tem que 40 graus, veja que a escala ela vai desse ponto, passa por 2 quadrados aqui, ou seja, isso aqui equivale a 40 graus, é a mesma coisa que 2.000 milhas, certo? Então, novamente, a gente faz o uso da nossa querida regra de 3. Se 40 graus equivale a 2.000 milhas, 160 graus vai equivaler a x. Aí aqui a gente pode tentar simplificar direto, porque a gente sabe que 160 é 40 vezes 40. Então isso aqui seria... 40 vezes 4, perdão. Então isso aqui seria a mesma coisa que 4 vezes esse valor aqui das 2.000. Não precisa nem ficar fazendo, isolando e tudo mais. Então isso aqui seria 4 vezes 2.000, seria 8.000 milhas. Se a gente olha então as alternativas, a gente tem que decidir então entre 13.000 milhas e 7.800. A gente calculou 8.000, 7.800 a gente tem a diferença de 200 milhas, a gente aproximou aqui de 61 para 64, então é entendível que exista essa pequena diferença, mas obviamente né, um valor extremamente próximo. Então, e de fato, aqui a alternativa correta da questão 12 é a letra